Oi, bom dia, feliz dia, gente. Bem, os transtornos de personalidade são 10. Esse é o quarto distúrbio do grupo B, né? Falamos do antissocial, do histriônico e do limítrofe. E agora vamos falar do narcisista, o famoso que vocês já conhecem, que eu já falei quase tudo sobre ele. Transtorno de personalidade narcisista. Eles têm um alto senso de importância pessoal, eles fantasiam, eles acham que eles têm sucesso ilimitado, eles buscam por atenção, admiração e validação. Eles acham que eles têm mais direito a qualquer coisa, ou seja lá o que for, do que as outras pessoas. Eles agem de forma egoísta para obter sucesso e obter o que eles bem quiserem. E eles não são capazes de reconhecer os sentimentos ou necessidade das outras pessoas. Os transtornos de personalidade do grupo C, elas têm fortes sentimentos de medo e ansiedade. O primeiro, transtorno de personalidade dependente. Essas pessoas, elas costumam deixar que outras pessoas assumam responsabilidades por parte da vida delas. Elas nunca querem assumir responsabilidades, elas sempre deixam para que outras pessoas assumam. Eles não têm autoconfiança, eles são incapazes de fazer as coisas sozinhos, eles sempre colocam as necessidades deles atrás das necessidades das outras pessoas. Eles se sentem às vezes desesperados, com medo de ficar sozinho ou com medo de ser abandonado. Esse é um transtorno de personalidade dependente, né? O segundo é esquiva, transtorno de personalidade esquiva. Essas pessoas, elas têm medo de ser julgadas negativamente. Isso pode fazer com que elas se sintam desconfortáveis em situações sociais. Elas não gostam de crítica, se preocupam muito em ter baixa autoestima, elas gostam muito de receber afeto, mas têm medo da rejeição. Então elas ficam fica numa ansiedade, uma coisa horrível, né? Eu quero isso, mas eu tenho medo disso, eu quero me aproximar daquela pessoa, mas tenho medo que aquela pessoa me rejeite, tenho medo daquela pessoa não goste de mim, essas coisas. O outro transtorno do grupo C é transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Isso também é conhecido como transtorno de personalidade anancástica. Se você as pessoas que têm essa condição podem ficar ansioso com coisas que parecem desorganizadas e confusas. Tudo que essas pessoas fazem deve ser perfeito e nada pode ser deixado ao acaso. Eles são muito cautelosos com as coisas e pensam muito nos pequenos detalhes. Eles têm problemas para concluir tarefas devido a seu padrão elevado de perfeição, né? Eles terminam se tornando controladores. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo é diferente do transtorno de personalidade compulsivo, TOC. As pessoas confundem TOC com o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. TOC é outra coisa, inclusive eu já fiz um vídeo falando o que é TOC, falando a distinção dessas duas personalidades, desses dois transtornos de personalidade. Eu já fiz um vídeo, tá lá no canal. E as pessoas que têm esse transtorno, elas percebem que seu comportamento não é racional. O que é que causa transtorno de personalidade? Gente, não existe uma causa
para transtorno de personalidade. É uma combinação de fatores que pode significar que algumas pessoas desenvolvem transtorno de personalidade. Isso pode incluir fatores biológicos. Fatores biológicos são transmitidos através dos genes, o ambiente que a pessoa vive ou que a pessoa foi criado, né, quando estava crescendo. Muitas pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade também são diagnosticadas com traumas, são pessoas que passaram em algum momento, elas sofreram traumas. Isso pode incluir dificuldade do crescimento, incluindo negligência na infância ou abuso físico, emocional e sexual. Quando a pessoa está crescendo, né, a pessoa aprende a lidar com mudanças emocionais e aprende também a se relacionar com as outras pessoas. Crianças que são abusadas ou negligenciadas, muitas vezes, elas não aprendem a lidar com mudanças emocionais e não aprendem a lidar também com relacionamentos interpessoais. Portanto, elas podem achar mais difícil controlar como se sentem quando elas são adultas. Isso não significa que todas as pessoas que passam por trauma desenvolvam transtorno de personalidade. Não, de jeito nenhum. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa reage a determinadas situações, eventos, de uma forma diferente. Uns se traumatizam, outros não. Outros têm micros traumas, mas não desenvolvem transtorno de personalidade. O número de pessoas após um trauma, ou mesmo que tenha venha de uma família disfuncional, de um ambiente disfuncional, eles podem não desenvolver transtorno de personalidade. Eles aprendem a lidar com as circunstâncias da vida. Beijo no coração. Até amanhã.